Olá, eu sou Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra da Universidade de São Paulo e do Centro Ibirapuera de Neurociência do SINA. E hoje eu estou aqui para falar como tratar um quadro de ansiedade generalizada, como tratar um quadro ansioso. Né? Cada quadro ansioso tem um tratamento específico, mas isso que eu vou falar serve para a grande maioria dos quadros ansiosos. Só para lembrar que a ansiedade ela é uma apreensão, um sentimento de constante alerta frente a um perigo futuro, uma ameaça futura que ela é incerta, mas ela é muito importante. Então, a ansiedade tem a ver com uma dificuldade em relaxar, em parar de se preocupar. Né? Como é que funciona o tratamento? É uma coisa simples. A ansiedade, essa dificuldade de parar de se preocupar, tem a ver com uma hiperativação de uma área central no cérebro, relacionada principalmente a uma região chamada de amígdala. Né? Tem outras regiões também envolvidas, né? Mas basicamente a amígdala, né? A ínsula, regiões muito primitivas, elas estão muito alertas e as partes mais frontais, mais evoluídas do cérebro não estão conseguindo inibir isso. E isso tem a ver com um neurotransmissor, uma substância chamada serotonina. Então, resumindo, o tratamento envolve aumentar níveis de serotonina na região central da amígdala, né? E aumentar o controle que o nosso cérebro tem, que o nosso corpo tem da própria ansiedade. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de duas formas. A primeira é através de treinamentos e mudanças no estilo de vida e a segunda é através de medicações serotoninérgicas, né? Que treinamentos e mudanças no estilo de vida ajudam, né? Então, uma das que tem mais estudos em várias revistas de alto impacto, em várias meta-análises, é um tipo de terapia, né, chamada terapia cognitivo-comportamental. Não quer dizer que seja só esse tipo de terapia, mas a terapia cognitivo-comportamental é um tipo de terapia que tem muita eficácia para quadros ansiosos, né? Esse tipo de terapia ajuda a própria pessoa a reconhecer situações e sentimentos que podem gerar, né, esse tipo de reação ansiosa e trabalhar estratégias para lidar com esses sentimentos e com essas situações de uma outra forma. Né? Então, a terapia cognitivo-comportamental, uma coisa que eu falo sempre, que é muito eficaz, técnicas de meditação mindfulness. O mindfulness, ele serve como uma academia para a mente, né? Com a prática regular do mindfulness, existe uma diminuição da ativação da amígdala, existe um aumento da ativação frontal que serve para frear a ansiedade. Então, o mindfulness é como uma academia que vai atuando, ajudando o corpo a ele mesmo aprender a relaxar, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental, o mindfulness. Nós temos alimentos que ajudam nessa melhora serotoninérgica. Eu vou fazer um vídeo específico sobre alimentos que podem ajudar a aumentar os nossos níveis de serotonina, né? E outras atividades terapêuticas, como atividade física, yoga, né? Outras atividades que envolvam a sensação do corpo. Você está em contato com o seu corpo e com a sensação no momento presente. Mas principalmente exercício físico e yoga. Né? Então essas mudanças no estilo de vida, elas ajudam muito nesses quadros ansiosos. Em geral, elas demoram mais ou menos uns 3 meses para a gente observar os efeitos. Algumas pessoas podem já sentir a melhora logo no início, mas a gente pode esperar até 3 meses. Para aquelas pessoas que não estão melhorando, né, com essas mudanças, né, está demorando muito para melhorar, ou que os sintomas delas estão muito intensos, estão impactando muito a vida delas, a gente acaba associando medicações serotoninérgicas, que são chamadas de antidepressivos serotoninérgicos, inibidores da recaptação seletiva da serotonina. O mecanismo de ação específico são medicações muito seguras, elas não causam dependência e é sempre importante isso, né? Quando a gente opta por introduzir um antidepressivo serotoninérgico para um quadro ansioso, sempre tem que ter um plano, né, de começo, meio e fim do tratamento. Né? O tratamento ele tem que ter esse plano, o objetivo é deixar a pessoa bem
com um mínimo de remédio ou de preferência sem medicação. Esse é o objetivo, né? Então esse mito de que o tratamento com medicação, com antidepressivo vicia ou tem que ser para sempre, isso não é verdade. É claro que o médico, junto com o paciente, para cada caso, tem que escolher o antidepressivo que vai ser mais eficaz com o mínimo de efeitos colaterais. Só que os antidepressivos eles demoram tempo para fazer efeito. Eles podem demorar 2, 4, às vezes até 6 semanas para melhorar. Puxa, e aí como que a gente atua, né, nesse começo para a pessoa que está sentindo todos aqueles sintomas ansiosos, né? A gente às vezes não vai conseguir deixar ela esperando esse tempo todo, né? Nesses casos, nós colocamos medicações de alívio rápido, que são os ansiolíticos. E essas são as medicações que são entre aspas, as grandes vilãs da psiquiatria, né? Essas são medicações que aliviam na hora, em cerca de 40 minutos, 1 hora, elas diminuem o tônus ansioso e elas são gostosas. Elas são muito eficazes, só que tem que ter um cuidado. Esse é o principal erro que muitos médicos cometem, que muitos pacientes acabam fazendo, né? Que é usar esses remédios como se eles fossem o tratamento. Eles não aumentam a serotonina, eles simplesmente desligam esse centro do cérebro, né? Eles adormecem o cérebro, é como se fosse um anestésico. Exemplos dessas medicações são os benzodiazepínicos, Rivotril, Frontal, Alprazolam, né, que é o próprio Frontal, o Lorazepam, que é o Lorax, o Bromazepam, que é o Lexotan, né? E tem vários outros. Esses remédios nós usamos sim, mas nós sempre usamos com um plano para eles serem retirados. Por quê? Porque eles causam dependência, eles podem piorar a memória a longo prazo, eles podem aumentar o risco de quedas e de acidentes. Então a gente não quer deixar esses remédios por muito tempo. A gente associa até que o antidepressivo faça efeito. E o antidepressivo tem que ter começo, meio e fim. Para quê? Para que o paciente ele possa estar mais confortável e usar essas atividades, essas estratégias de mudança no estilo de vida. Tá? Então esse é o plano de tratamento geral, né, para um quadro ansioso, principalmente para o transtorno de ansiedade generalizada. Mas é importante que, caso você tenha suspeita de que você tem, né, um quadro desse, você não hesite em procurar um especialista para que ele possa traçar o melhor plano para você. Tá bom?